Então vamos lá. O que é uma quebra? Uma estrutura, ela se baseia, seja de alta, de baixa ou lateralização. São três modalidades de estrutura, né? Uma estrutura de alta, uma estrutura de baixa e uma estrutura lateral, certo? Então são três estruturas que nós temos. Quando a gente determina um ponto de choque, que seria a quebra, ela parte de um princípio que uma estrutura ela foi rompida, ela foi quebrada. Então, se eu tenho uma estrutura de baixa, essa estrutura, para ela iniciar um ciclo de alta, precisa o quê? Romper o topo anterior. Se eu tenho uma estrutura de baixa, eu tenho fundos e topos descendentes. Então, quando ele dá uma quebra ou um choque, se faz necessário que esse preço suba e feche acima, tem que fechar acima desse topo. Com isso, existe uma quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura não significa que seja compra. Ele só te sinaliza, ó, cautela, cuidado, porque iniciou uma quebra da estrutura baixista. A confirmação é esse preço não renovar essa mínima e renovar o topo, que é o que a gente chama de BOS. Revisando o que a gente explicou no dia de ontem. Agora, quando você me fala, existe uma quebra normal e uma quebra mais, existe um choque e um choque mais. Por quê? Quando a gente avalia tempo gráfico, e a gente chama de fractal, e aí a gente entra no quesito de Elliott, suponha que a gente tem uma pernada 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que essa linha estejamos em 5 minutos. Então, se em 5 minutos a gente tem esse movimento, ou seja, aqui a gente tem um BOS de 5 minutos, não é mesmo? Só que em 5 minutos, essa puxada ela tá reta, contínua. Mas quando a gente joga para 1 minuto, ela tem as suas ondas também, o fractal menor. Certo? Ela tem isso daqui. Então, quando ele dá uma quebra normal, um choque normal, é porque ele está dando um choque nessa estrutura aqui, no fractal de 1 minuto. Mas, para ele dar a quebra nos 5 minutos, ele tem que fechar aqui em cima. Então, isso aqui é um choque, é uma quebra normal. E aí, com essa continuidade, que aqui ele faz o BOS, e aí ele vem, aqui ele dá o que chama de choque mais. Esse é o choque mais. Então, o choque mais é a quebra da estrutura maior. O choque normal é a quebra da estrutura menor. O caminhão ele começa a virar na estrutura menor e confirma na estrutura maior. Então, o choque mais é isso. E aí, para você falar, caramba, eu quero comprar nisso, você entende que na estrutura maior ele fez uma quebra, mas na estrutura menor ele tem um movimento 1, 2, 3, 4, 5. E ele vem buscar essa liquidez dessa estrutura menor em sua base de demanda. Porque essa estrutura menor, com 5 movimentos, é só o movimento de onda 1 ou corretiva A desse movimento maior aqui. Então a quebra ela é baseada de maneira estrutural, de maneira ancorada uma na outra. Eu sempre falo isso. Beleza? Sempre falo isso. Então, o fractal menor, fractal maior, peso menor, peso maior. E aí a gente vai identificando o direcional do dia.